Esse é o nosso 5.5 vídeos para meditar, praticar e transformar a nossa vida. Em nossa semana nós estamos falando de 5 estratégias do inimigo que nós precisamos estar atentos, que ele usa para tentar impedir as bênçãos de Deus, o desfrute das bênçãos de Deus na nossa vida. E nós estamos usando o livro de Neemias como referência, Neemias que é aquele que Deus levantou para reconstruir a dignidade da cidade de Jerusalém, depois dela ter sido destruída pelos babilônicos. Neemias então é levantado para restaurar os muros, para fazer portas novas e trazer um lugar de adoração uma vez mais na nação de Israel. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Deus quer restaurar a adoração na nossa vida. Ou seja, Deus quer reconstruir o altar, o templo do Senhor, como um lugar de adoração, eu e você. Isso vale para nossa casa, nosso trabalho, nossa vida, nosso ministério, uma vida integral no Senhor. E uma das estratégias que o inimigo usa para que essa obra não seja feita é intrigas e ameaças. Então esse é o nosso terceiro tópico, nosso terceiro vídeo sobre as estratégias que o inimigo usa, baseado no livro de Neemias. E eu quero ler um texto lá em Neemias, no capítulo 4, verso 7, que diz assim: Sambalate e Tobias e todos os povos da Arábia, Amon, Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém. E as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos para atacar Jerusalém e provocar confusão. Ou seja, nosso início de ano é um ano de reflexão, de discernimento espiritual. E quando nós começamos a fechar as brechas da nossa vida, quando nós começamos a entender o pecado que precisamos abandonar e abandonamos, quando confessamos os nossos pecados, quando entregamos na mão do Senhor a nossa vida, o inimigo se levanta para impedir a obra que o Senhor está fazendo na vida de cada um de nós. E uma das estratégias é intrigas e ameaças. Ele está sempre levantando conselho contra nós. Ele está sempre tramando com os nossos adversários para que nós não sejamos bem-sucedidos naquilo que o Senhor tem como promessa para nós. Muita gente está desanimando porque começam a enfrentar essas coisas e desistem. E essa é a estratégia do inimigo. Ameaças contínuas. Você não vai dar conta, nós vamos te atacar, nós vamos te destruir, você vai ser vergonha, você vai ser derrotado. E há muitas vozes que se levantam e o Satanás usa vozes das mais diversas, Isso no seu trabalho, no meio da sua família. Às vezes as pessoas vão dizer a respeito do seu histórico, às vezes as pessoas não vão crer no seu arrependimento, mas o começo do ano é sempre um bom momento para refletirmos a respeito da vida. O começo do ano é sempre um momento de pararmos e ouvirmos a voz que Deus tem para nós, aquilo que o Senhor tem como direção. Ali, veja só, Sambalate, Tobias, os povos da Arábia, Amon, Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que estávamos continuando a obra do Senhor. Nós falamos um pouco sobre as tramas do inferno contra a nossa vida nessa semana, no primeiro e no segundo vídeo, e quando se levantam, falando da nossa incapacidade, falando com desprezo e descrédito da nossa vida, e agora ele começa com essas ameaças. E muita gente, diante das ameaças, retrocede, recua, fica com medo, fica pensando como fará, como será capaz de lutar esse combate. Mas quando nós colocamos a nossa vida em Cristo Jesus, nós não precisamos temer mal algum. Porque muito maior é aquele que é por nós do que aqueles que são contra nós. Precisamos nos lembrar das promessas. Agindo Deus, quem impedirá? Quando o Senhor diz, eu colocarei um anjo ao redor de vocês. Jesus falando para nós diz, aquele que está nas minhas mãos, o maligno não toca. Então ameaças, tramas que o inferno levanta contra nós, todas elas são derrotadas não pela força ou pela nossa capacidade, mas pela obra preciosa de Jesus, que o sangue do Cordeiro nos livrou de todo o mal. No momento de enfrentar, não recue, não tenha medo com as ameaças, não tenha medo com a voz que fala alto contra você, que você possa entender
que todos os planos que o Senhor tem para a sua vida se cumprirão. Porque a Bíblia diz, o Senhor nos ensina, que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Que maior é aquele que está conosco do que aqueles que são contra nós. Então não tenha medo do enfrentamento. Se posicione. A justiça vem do Senhor. Haja com dignidade, integridade, coloque o seu olhar em Cristo Jesus. Porque eu tenho certeza que nenhuma dessas ameaças e intrigas, nenhuma arma forjada prevalecerá contra você. Não recue. Esse é um começo de ano que pode ser lindo na sua vida se tão somente você colocar todas as suas expectativas em Deus e Ele fará grandes coisas. Deus abençoe.